Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia. E o Senhor conta comigo, com você. E o tema da minha ministração, eu até já passei ali, é: somos a resposta. Você e eu somos a resposta para essa geração. Porque carregamos dentro de nós o maior, o todo-poderoso. Só somos a resposta porque temos Ele por nosso Senhor. Por termos Cristo em nós, a esperança da glória, nós podemos ajudar os outros, né? Mas o primeiro a ser ajudado é nós mesmos. Olha só que maravilha. Deus é tão bom que primeiro Ele começa por nós e através de nós alcança outras pessoas. Não é? Por isso que as pessoas falam, um ferido fere o outro. Mas nós somos curadas, curamos a outros. Mas nós somos prósperas, prosperamos a outros. Não é assim? Mas nós somos alegres, fazemos alegria para outros. Transmitimos alegria a outros. Não é isso? Então, você e eu somos um condutor de bênçãos, de poder, de unção, de tudo aquilo que a Bíblia fala que nós temos, nós podemos transmitir a outros através da nossa vida. Mas o inimigo quer dizer para você que você não pode nada disso. Que aquela irmã ungida, aquela sapatinho de fogo, aquela que a gente admira, aquela pode. Mas eu... só eu que penso assim. Ninguém nunca pensou dessa forma. Ou você acha que eu não penso assim? Eu também não olho aquelas mulheres lá que ministram e falo, meu Deus, elas é mulher de Deus. Você também é mulher de Deus. Eu também sou mulher de Deus. E o bom é que o nosso Pai não faz acepção de pessoas. Não é? Então, se Deus não faz acepção de pessoa, a mesma coisa que Ele pode fazer através da minha vida, Ele vai fazer através da vida da Vitória também. Ou através da vida de uma grande ministra, como Joyce Meyer, por exemplo. A diferença, às vezes, é onde nós estamos, né? Às vezes, ela está em um lugar que tem muita gente e nós estamos lá na nossa casa. Mas lá na sua casa, você está fazendo uma grande história. Porque quem é mãe aqui está cuidando de um grande príncipe ou uma princesa do Senhor. Ninguém imaginou que Ana estaria cuidando do Samuel, um grande profeta. Ninguém tinha imaginado que Maria estava gerando Jesus, o Salvador. Não é assim? E quem é que você está cuidando lá na sua casa? Pode ser um Samuel, pode ser uma Maria, pode ser um João Batista, pode ser uma Débora que você está cuidando. Talvez você pense assim, mas eu não tenho filho, ou então meu filho já cresceu, meu filho já casou. Mas e as pessoas que estão do seu lado? Que você também está cuidando. Às vezes a gente pensa que só está cuidando de criança pequena, né? Mas a gente às vezes está cuidando de algumas pessoas que já estão naturalmente falando de uma certa idade, mas Deus confiou para nós cuidarmos, para nós zelarmos, para nós intercedermos, para nós gerarmos. Isso que eu estou falando não estava na minha ministração. Mas a gente vai chegar lá. Amém? Então, tudo que a Bíblia fala assim, tudo que vier às nossas mãos para fazer, que a gente faça, mas faça com excelência. Porque às vezes a gente não tem noção do que está chegando nas nossas mãos. Mas a gente faz grande parte do que eu quero dizer assim, o que chegou nas nossas mãos. Às vezes o que chegou na nossa mão é tão importante, mas a gente não tem noção que para aquilo se tornar grande, precisava daquilo que estava comigo. Sabe um quebra-cabeça? Às vezes, sabe aquelas cabeça de 1000 peças? Né? Então, a pessoa vai montando. Mas se faltar uma peça, né? Tiver com uma pessoa aquela peça, aquilo não está completo. Mas aquilo se torna completo quando é colocada aquela peça. E aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, geralmente o pessoal gosta muito de fazer quadros. Né? A peça fica tão legal que a pessoa fala, não, vamos enquadrar isso. Né? Pois é. Às vezes tem projetos que estão chegando nas nossas mãos, pessoas que estão chegando na nossa vida, né? E a gente não sabe o quanto é preciosa aquela vida e que você e eu fazemos parte daquilo. Eu e você somos uma peça principal para que aquela pessoa possa alcançar o projeto que Deus tem para ela. Mas vai passar por mim e por você para que possamos, não é melhorar, mas possamos dar o nosso toque. Né? Talvez você teve um professor que deu um toque na sua vida. Você não sei o que fazer da vida. Aí aquele professor, nossa, eu acho que eu vou ser um médico igual um professor igual aquele professor, vou seguir a carreira que ele me indicou. Ou você encontrou um médico que te atendeu tão bem, que te deu uma direção. Cada um tem uma história, né?
Então, eu quero compartilhar com você isso, a respeito de nós sermos essa resposta para o mundo lá fora. Mas para que a gente possa ser uma resposta para alguém, a gente precisa entender quem somos também. Porque senão a gente não vai se ver dessa forma e o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não se veja de acordo com o que a Bíblia diz. Ou que a gente não se veja como Deus nos vê, para que possamos ajudar a outros, né? E ser ajudado em primeiro lugar. Eu queria que você abrisse Mateus 9, versículo 35, o pessoal vai colocar lá na mídia, mas eu estou aqui aberto. Mateus 9, versículo 35 diz assim: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas igrejas, na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desraigadas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus estava ali pregando, ensinando, fazendo o que ele veio para fazer. Você e eu fazemos alguma coisa no nosso dia a dia, não é isso? Lavamos, passamos, cozinhamos e achamos que essas coisas são tão assim comuns. Não é não, irmãos. Você está lavando, passando, cozinhando coisas para grandes pessoas, para grandes empresários, para grandes mestres, para seu esposo, seus filhos, pessoas com quem você trabalha. Jesus estava ali no dia a dia dele fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E eu e você estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, trabalhando fora ou dentro de casa. Só que Jesus percebeu algo. Jesus viu que eles andavam desraigados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Havia uma necessidade. Jesus percebeu uma necessidade. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. E ele disse aos discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus viu uma necessidade, mas Jesus também deu uma solução para aquela necessidade. Às vezes nós vemos necessidades, ou na vida de alguém, ou na nossa própria vida, e a Bíblia tem resposta para cada uma delas. E quando não está tão claro assim, em algum versículo bíblico ou uma promessa, nós temos o Espírito Santo que nos mostra qual é a resposta. É só a gente buscar nele. Jesus viu essa dificuldade das pessoas, e Jesus falou com os discípulos: vocês devem fazer uma coisa, rogue ao Pai. Jesus já ensinou ir direto na fonte. Nós podemos ir direto na fonte que é Cristo, através das nossas orações. Mas ele também mandou fazer uma coisa. Para quê? Para que era aquela oração? Para que Deus mandasse ceifeiros, ou trabalhadores, para aquele problema, para aquela solução. Então, a solução das pessoas estarem desarraigadas, elas estarem dispersas, a solução era o quê? Trabalhadores, pessoas. A solução para as pessoas que estão lá fora perdidas são pessoas, mas não é qualquer pessoa, são pessoas que conhecem ao Senhor. E quem são esses? Você pode levantar sua mão? É eu e você. Eu e você somos a resposta para essas pessoas que estão perdidas, que estão desraigadas, que estão desnorteadas, que nem sabem quem são, que o inimigo conseguiu distorcer as suas características, ou tudo aquilo que elas eram, o inimigo conseguiu distorcer aquilo. Então hoje elas estão perdidas, não sabem nem quem são, ou que querem, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra hora não quer nada, outra hora quer viver, outra quer morrer. Mas você e eu carregamos essa resposta, porque temos o Senhor. Então você e eu somos os trabalhadores dessa última hora. Deus conta comigo e com você para ajudar, ou para salvar, ou para interceder, ou para curar essa geração. Você pode dizer: Deus conta comigo? Glória a Deus. Então, Jesus deu a resposta para um problema, que é os ceifeiros. E eu e você somos essas respostas hoje. E eu queria que você abrisse Mateus 10 também, está aí do ladinho. Versículo 5 diz assim: Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis pelas cidades samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E ele deu uma ordem: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E aí ele vai dizer, para não levar nada, eu só quero falar esse texto com você. Então Jesus, ali mesmo, Jesus já, começa por vocês. Vão lá e façam o que já ensinei vocês. Curem, libertem, põem as mãos, orem.
Não é isso? Só que essa ordenança não ficou só com esses discípulos. Se nós formos lá em Mateus 28, na grande comissão, você vai lá ver Jesus falando, ide por todas as nações, pregai o evangelho, não é? Você conhece esse versículo? Eles estão colocando ali, né? É isso? Ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já foi condenado, vai falando um pouquinho. No finalzinho desse texto ele diz assim, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus não só enviou-nos aí essas pessoas, mas ele disse, fique tranquilo, eu estou com vocês não vão sozinhos. Vocês não estão sozinhos, eu estou junto de vocês. Então, se nós somos a resposta para eles, nós precisamos estar disponíveis para fazer isso. Estar acessíveis para que eles possam chegar em nós, mas também nós chegarmos a eles. Quando nós temos um coração aberto para alcançar vidas, o próprio Senhor vai fazer as conexões para que a gente consiga cumprir o propósito. Certo? Por quê? Porque o maior interessado também é o Senhor nisso. E Ele nos enviou. Só que Ele disse, você não vai sozinho, você pode ficar tranquilo, eu vou com você. Amém? Então, quando nós somos a resposta, como nós vamos até eles, para ajudar eles, para socorrer, para direcionar o caminho que é Cristo, sabe, os maiores beneficiados não é quem dá? Ou é quem está recebendo? Então, nós estamos indo a eles, falando de Jesus, e eles vão receber, e eles vão ser beneficiados, mas deixa eu te dizer, você também é. Você também será beneficiado. Às vezes a gente pensa assim, dá muito trabalho, tem que sair para evangelizar, ganhar almas, eu não sei fazer isso, e a gente vai se acomodando no nosso mundinho. E os evangelistas vão, os missionários vão, mas sabe, Deus está contando com a igreja. E quando nós nos envolvemos com a causa de outros, Deus se envolve com as nossas causas. Eu não sei se você já provou disso, mas eu já provei muito disso. De às vezes eu ter que aconselhar alguém, seja a área que for, criança, jovem, adolescente, casamento, não importa. E mesmo quando não estava como esposa de pastor. Às vezes alguém vinha conversar comigo, e aí eu começava a conversar com aquela pessoa. E a forma que eu achei que estava ajudando aquela pessoa, dando a resposta para ela, ou procurando junto com ela uma resposta, mas eu estava recebendo instruções. Então eu estava falando ali sobre casamento, e eu pensando comigo, cara, eu estou errando nisso também. Ou então, eu estou acertando nisso. Ou então, já sei como não errar nessa área, porque a pessoa estava errando. Ou então, eu estava falando sobre filhos, e eu pensava, um dia quando eu ter filho, eu já sei, esse é o caminho que eu devo seguir. Não, esse caminho eu não devo seguir. Eu estava ajudando outra pessoa, tentando ajudar de alguma forma, buscando no Senhor como socorreu pelas Escrituras, mas eu estava sendo beneficiada. E eu falava, obrigado, Senhor. Às vezes eu nem falava para a pessoa que ela estava sendo resposta para mim, na verdade. Eu já fui aconselhar pessoas que as pessoas estavam brigando, e eu já tinha brigado também, e tinha feito isso, eu estava falando de errado, e eu, eita, agora eu vejo que eu estava caminhando errado. Então, quando nós vamos ser a resposta para alguém, essas pessoas também estão sendo os instrumentos de Deus para ser resposta para nós. Por isso que nós não podemos nos apegar no nosso mundinho e dizer, eu e minha casa, eu resolvo meus problemas. Não, a gente tem que ir para fora mesmo. Foi ontem que nós tivemos aulas na escola de ministro, e a ministra falou algo que me chamou a atenção. Não foi ontem não, foi numa outra aula. Elisete Garcia, ela disse assim, quando as pressões vêm, irmãos, sobre mim, as meninas que estão fazendo escola vão lembrar, ela disse assim, eu saio para a rua, vou lá e começo, quem eu vou pregar? Para quem eu vou pregar hoje? Quem eu vou curar hoje? Porque ela entendeu que ela é a resposta, e que quando ela sai para fazer as coisas para o Senhor também cuida das coisas dela. Quando as pressões vêm, a resposta, peraí, tu está me pressionando já? Pois eu que vou te pressionar, agora você vai sair da minha frente. Você não sabe com quem mexeu. Por causa dela? Não, por causa de Cristo nela. Se você fosse dono o seu pai fosse dono de uma loja, e você chegasse lá e alguém te distratasse, sem saber que você era filho do dono, você chegaria e dizia, você sabe com quem você está falando? Mas quem é você? Eu sou filho do dono. Você não ia falar de uma forma grosseira ou arrogante, mas você ia se impor como, eu sou filha do dono. Não deixe o inimigo fazer qualquer coisa na sua vida. Ei, eu sei quem é o meu pai. Diabo, sai. Amém. Você aqui não pode mexer. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Amém? Aleluia. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho nesse texto. Eu quero ler Atos 3, versículo 6 com vocês. Abre lá.
Não sei se você está conseguindo me compreender, mas a gente vai chegar em um bom caminho, amém? Aleluia. Você pode dizer, eu tenho a resposta. Porque Cristo está em mim. Aleluia. Atos 3, versículo 6 diz assim: E disse Pedro, se você conhece a passagem, tem um homem na porta formosa, um coxo, e Pedro e João estão indo à igreja. Então, no caminho, eles encontram esse homem, aí ele diz, Pedro disse, versículo 6, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Irmãos, o que você tem? Talvez você pense, irmão, não tenho dinheiro. Ele também falou que não tinha. Mas ele tinha algo maior, melhor e mais poderoso do que se ele tivesse dinheiro no bolso. Não mudou a história, mudou o personagem. Você e eu também temos coisas poderosas dentro de nós. Nós temos o dunamis do Senhor, um poder criativo dentro de nós. Nós temos sabedoria vinda do Espírito. Nós temos um poder dentro de nós para ajudar pessoas, para socorrer os aflitos, para curar pessoas. Tem um poder dentro de nós. Você pode dizer, tem um poder dentro de mim. Você sabendo ou não sobre isso, você crendo ou não, o poder está aí dentro. E você pode ativar esse poder. Você pode usufruir desse poder. Você pode ajudar com esse poder. Mas para isso, você precisa dar o passo. Porque Jesus quer usar o seu braço, a sua perna, a sua boca, a sua disponibilidade, os seus dons, os seus talentos. Às vezes a gente pensa que não tem nada, mas a Bíblia fala que aquele que pensa que não tem, até o que tem, ele será tirado. Então você tem alguma coisa. Você tem sabedoria, você tem criatividade, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe cozinhar, você sabe ajudar alguém. Nem sempre a gente vai ajudar uma pessoa, de uma certa forma, pregando como pregação. Às vezes a gente vai ajudar uma pessoa socorrendo elas nas suas necessidades. E ali sim vai abrir uma porta para que você fale do amor de Cristo. Aleluia. Então ele disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não é bem melhor do que dar dinheiro? Porque o dinheiro ele ia usar e continuar, coxo. Mas o poder que estava dentro de Pedro, ele falou, o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho cura comigo, porque eu tenho Cristo. Eu vou declarar sobre a sua vida. Levanta e anda. Aleluia. Tem poder dentro de mim e de você. E Deus quer te usar aonde você está. Amém. Aonde você for. Eles estavam indo para a igreja. Eles ainda não estavam dentro da igreja, eles estavam na porta da igreja. Deus quer te usar lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, no curso. Aonde você, no ponto de ônibus. Essa semana eu estava varrendo lá fora, lá na rua, porque o pessoal faz uma lixaiada lá. Aí eu falei, vou lá varrer. Fui lá varrer. Aí passa uma moça, que é uma das vizinhas lá de onde eu moro. Não tenho muita intimidade com ela, só oi. Aí ela para e ela começa a conversar comigo, e aí ela começou a falar de algumas dificuldades dela. E eu comecei a conversar com ela. E antes de ir embora, eu falei, a gente já tinha terminado, ela começou a me ajudar lá a limpar. E quando ela terminou, eu falei assim, não, eu falei para ela, na conversa eu descobri que ela é cristã, mas ela estava com bastante dificuldade de muitas coisas. Eu falei, posso orar com você? Chamei ela, ali na porta da minha casa mesmo, orei por ela e falei, amém, vamos cada um para a sua casa. Deus quer usar você lá. É só a gente abrir a oportunidade para que Deus use. Porque eu poderia conversar e ir embora, tá bom, valeu. Né? Às vezes a gente dá uma receitinha de tudo quanto é remédio. Mas a gente não fala, eu posso orar com você por essa situação? Ou a gente não fala de Cristo. Mas Deus quer usar a nossa vida na simplicidade dela mesmo. Porque de simples não tem nada. A gente que pensa que é simples. A sua vida é tão poderosa. Mas a gente pensa assim, é só varrer lá fora. Parece tão simples. Mas era a oportunidade que Deus nos deu de falar do amor dele. Porque às vezes, mesmo algumas pessoas conhecendo, às vezes ela está se batendo em alguma área.
E eu e você podemos ajudar, socorrer, ser alívio ao cansado. Não é assim? Enquanto nós estávamos cantando aqui, eu me lembrei daquela passagem dos 4 amigos que levaram um doente até Jesus. Aquele homem não conseguia chegar até Cristo sozinho. Mas 4 amigos conseguiram levar ele até lá. Talvez um amigo sozinho não conseguia. 2 também ainda não tinha força para levar ele sozinho. Mas os 4 conseguiram colocar ele até Cristo. Você é esse amigo. E talvez você sozinho não está conseguindo levar alguém. Ei, mas tem alguém do seu lado, olha do seu lado. Quantas nós temos aqui? Mais de 4. E nós podemos conduzir alguém que está paralisado na igreja a Cristo. Alguém que a gente conhece lá fora a Cristo. Alguém que nem conhece Jesus a Cristo. Por isso que Deus conta conosco. Por isso que eu e você temos resposta. Talvez eu e você não estamos conseguindo levar os nossos parentes a Cristo. Mas, irmã, ora comigo pelo meu marido, ora comigo pela minha filha, ora comigo pelo meu amigo, ora comigo pela minha tia, ora comigo. Aí, ó, de 4 em 4 a gente consegue conduzir alguém a Cristo. Então, você tem resposta para essa geração. E não importa a idade, porque uns pensam assim, já estou velho. Outros, eu sou novo demais. E a gente vai ver na Bíblia que Deus usou desde bebê até anciões aí. Não é? Porque até pessoas que já estavam fora da idade teve filhos para cumprir o propósito. Como também Deus usou uma menina para falar de Jesus para Naamã. A Bíblia não fala quantos anos essa menina tinha. Não é? Aleluia. Você leu aí comigo? Queria que você abrisse comigo mais um texto, em Mateus 6. Vamos lá, volta lá. Mateus 6. Versículo 31. Diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós não precisamos ficar preocupados com nada a respeito da nossa própria vida. É por isso que o Senhor nos conta para ajudar a outros. E o que acontece é que muitas vezes na nossa vida, eu já fiz isso também, às vezes por situações pessoais, deixei de fazer algo para alguém. Eu vou cuidar agora dos meus, porque eu preciso cuidar da minha casa. É certo e precisa mesmo, mas isso não isenta de eu ajudar um outro. Nós precisamos cuidar das coisas que são nossas, verdade, mas não podemos largar o arado, não podemos deixar de servir ao Senhor, não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer, seja algo na prática, na mão mesmo, ou seja na oração. Às vezes Deus confiou simplesmente você orar por alguém, mas às vezes a tarefa do dia a dia é tão corrida que esqueci de orar, mas foi algo que Deus te chamou para fazer. Então não dá para terceirizar, porque Ele já pediu para alguém, não é? Então é importante, irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus é buscar a sua vontade, é buscar saber o que Deus quer, como Ele quer que seja feito, porque tem um modo, um jeito de ser feito. Senhor, qual é a sua vontade, qual é o seu querer, o que o Senhor quer para esse tempo? Buscar o reino de Deus e a sua vontade, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso que quando nós vamos ser resposta para alguém, quando nós vamos ajudar alguém, aquela pessoa também, Deus vai usar ela ou outro meio para nos alcançar. Porque Ele sabe o que a gente precisa. Esses dias eu estava com uma pessoa e a gente fez eu saí e eu falei assim, olha, você não vai para casa não, já era meio-dia, eu não tenho como te levar para almoçar comigo hoje, porque também estou fora de casa, mas a gente vai comprar uma marmita, você leva e come em casa. E eu vou para casa também. E aí a gente comprou tudo e passou. Passou um tempo, eu vi essa pessoa de novo e ela disse assim, irmã, aquele dia,
Eu tinha saído de noite, tinha feito um monte de coisa no sábado, e aí não deu tempo para mim ir no mercado. No dia de manhã eu também fiz um monte de coisa, não deu tempo para mim ir no mercado. E eu estava sem nada para comer. E aquela marmita foi o socorro bem presente de Deus para mim. Falei, glória a Deus, que bênção. Sabe, a pessoa estava comigo, estava fazendo algo para o Senhor. Mas ela poderia dizer, não, irmã, hoje eu não posso ir, porque eu tenho que fazer compra. Era justo, era lícito. Amém. Ou não, eu vou fazer as coisas de Deus primeiro, e depois eu tento fazer as minhas. E nem precisou, porque o próprio Senhor cuidou delas. Você vê o cuidado de Deus conosco, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, quando nós estamos no projeto que Ele nos confiou a fazer, seja qual for. Às vezes é um projeto só familiar, às vezes é um projeto da igreja, às vezes é um projeto que Deus te deu para outras nações, eu não sei. Mas desde que seja aquilo que Deus chamou a gente para fazer, e nós vamos ser fiéis à visão celestial, como a palavra diz, Ele se responsabiliza por nós. Ele vai cuidar de cada detalhe. Cada detalhe. Importante a gente estar buscando nele, estar com ele, buscando o reino e a sua justiça. E as demais coisas vão acrescentar sobre nós. Ele vai cuidar do filho que está ou não está na igreja, ele vai cuidar do marido que está bem ou não está, ele vai cuidar das finanças que talvez sobe e desce ou que está estacionada, ele vai cuidar da saúde que talvez dê uma oscilada, vai voltar para o lugar. Porque você está no projeto dele, ele se responsabiliza. A palavra de Deus diz que nenhum militante, militante, é essa palavra mesmo que ela usa, vai à guerra à sua própria custa. Quer dizer, alguém está bancando ele. Alguém está bancando você quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Alguém está bancando você quando você está orando pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua casa, pelos seus projetos. Alguém está lá. E é o Senhor que está fazendo isso. Às vezes a gente fica preocupado, poxa, mas meu filho vai sair, eu não sei para onde, com quem ele está, onde ele está. Fique tranquilo. Porque Deus está cuidando dele por sua causa. Porque tem alguém que está buscando ele, intercedendo por ele. E Deus vai estar lá, cuidando do seu filho, do meu filho, das nossas coisas. Nós não precisamos andar preocupados, ansiosos, por coisa alguma, como a Bíblia diz. Porque você tem um pai muito bom, muito generoso, muito gracioso, que não cuida só de nós, mas cuida de tudo aquilo que nos interessa. Tudo aquilo que está referente à sua vida, Deus está cuidando. Por sua causa. Isso é maravilhoso demais, não é? Amém. Aleluia. Mateus 25. Vamos lá. Abre aí. 25:14. Vai falar da parábola dos talentos. Eu não vou ler a parábola toda, mas ele diz que deu a cada um segundo a sua capacidade. Por isso que nós não podemos ficar nos medindo uns aos outros. Ah, fulano é maior, melhor, faz assim, faz assado, tem esse dom, eu não tenho. Porque é segundo a capacidade de cada um. Isso não quer dizer que o Senhor não vai aumentar conforme nós vamos crescendo. Porque se nós nos dispormos, quanto mais é dado, né, mais é cobrado. Então o Senhor vai dando mais, vai ensinando mais e vai requerendo mais. Mas ele diz assim, no versículo 25. Então você já leu essa passagem, eu vou só falar por cima. Ele deu a cada um os talentos. Mas um deles diz assim: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, e disse: mal e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia eu com juros. O que o Senhor está nos ensinando? Ei, não guarde não. Você tem o poder de multiplicar. Todas nós, todo cristão tem o poder de multiplicar. Agora pense aí, as mulheres, que é geradora de vidas ainda. Como nós temos um poder sobrenatural de multiplicação nas nossas mãos. Dentro de nós somos geradoras de vida. Você gera sonhos, você gera projetos, não é só seu. Você gera os seus.
Quando você se torna mãe, você já começa a gerar dos seus filhos. Você quer que seu filho seja isso, sua filha seja aquilo, que eles alcancem isso, que eles alcancem aquilo. Quando arranja um marido, casa, aí você quer que o marido prospere, porque se ele prosperar, seu filho ou sua filha vai prosperar. Aí você já começa a sonhar pelos seus netos. Você não é geradora de vida? Você não é geradora de sonhos? Eu estou falando só dentro da nossa casa. Mas quando você começa a trabalhar, também você começa a gerar por pessoas que estão perto de você. Você conhece uma amiga e sabe que aquela amiga tem um sonho, você começa a pegar junto com aquela amiga. Quem tem amiga que é solteira e quer casar? Eu sou mãe investidora, eu fico, meu Deus, que ela case, que ela prospere. E quando fala que vai casar, eu sou a primeira a dar presente. A minha irmã ali, ó, vai ser vovó. Que lindinho. Primeiro netinha. Ela já está gerando, com certeza, os sonhos da filha e do neto. Minha amiga quer casar, eu estou gerando com ela, amém, amiga? Então, gente, nós somos geradores de sonhos e de projetos. Nós temos dentro de nós essa capacidade de gerar, não é só para nós, não, é para os outros. A gente começa a gerar, uma irmã tem neto, tem filho, a gente celebra com ela, a gente vibra com ela, a gente gosta de dar presente, a gente já vê uma roupinha, quer semear. Porque tem sonhos e projetos, e você faz parte disso. Você tem isso no seu DNA, o desejo de contribuir, de dar, de ajudar. Você está gerando, você começa a gerar sonhos de outras pessoas. Deus colocou isso dentro de nós. Então, nós não podemos guardar para nós e enterrar isso. Nós devemos estar, ao contrário, produzindo mais e mais e mais. E nós podemos fazer isso de diversas formas. Podemos fazer isso com as nossas finanças. Nós podemos fazer isso com as nossas orações. Talvez, às vezes, eu não possa dar para a pessoa o que ela precisa ou o que ela gostaria, mas no meu joelho eu posso. Senhor, eu não posso dar um carro, mas o Senhor pode. Eu vou orar para essa pessoa. Senhor, eu não tenho recursos financeiros para investir o sonho dela, mas sabe, Senhor, o Senhor pode, nas minhas orações. Eu não estou gerando da mesma forma? Senhor, aquela pessoa não pode ter filho. Pai, eu vou orar por ela, até que ela receba os benefícios, o filhinho pegue nos braços. Quantas coisas nós podemos gerar nas orações, nas finanças, em um abraço. Você já recebeu um abraço que te curou, te consolou? Você gerou algo ali. Você gerou uma amizade, você gerou fidelidade. Quantas coisas. Aleluia. Glória a Deus. E aí esse texto ele fala, não guarde não. Gere, multiplique, faça transbordar. Passe para outros. Multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem pessoas que sabem, hoje tem muitas profissões que praticamente não estão existindo mais. Porque alguém não gerou. Sabe fazer, mas não transferiu a ninguém. Então vai se perdendo. Tem pessoas, principalmente na área da arte, principalmente na área aí dessas coisas feitas à mão, né? Crochê, tricô, quase poucas as pessoas hoje, os novos dessa geração hoje, são os que sabem fazer. Aí você vai dizer, realmente as pessoas não se interessam. Concordo também. Tem a parte da pessoa. Mas nós podemos ser aqueles que vão discipular, aqueles que vão ensinar, aqueles que vão transmitir o que sabe a outros. Quantas coisas dentro de cada uma de nós diferentes que vocês sabem fazer que eu não sei, que possam ser transmitidas umas às outras. Amém? Então, não guarde, não enterre, gere. Gere através das suas orações, gere através das suas atitudes mesmo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tiago 2, vamos lá. Abre comigo lá, Tiago 2. 14 diz assim, meus irmãos, que aproveitará se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Todas nós temos fé. Ouvimos sobre fé, fé tem sido gerada no nosso coração, dentro daqui do corpo de Cristo. Ouvimos na nossa casa sobre fé, falamos fé, declaramos fé, impomos as mãos sobre fé, mas nós precisamos ter as obras seguindo a nossa fé. E é isso que eu quero, é esse o caminho que eu quero andar para falar com vocês. Essas obras são diversas que nós podemos fazer. Mas o inimigo quer dizer que nós não podemos. Que é só os da África, que é só os não sei da onde.
Mas Deus quer que nós estejamos fazendo essas obras. É conosco que Deus está contando. É nós que vamos dar alimento para quem estiver com fome. É nós que vamos dar o cobertor para quem estiver com frio. É nós que vamos impor as mãos naqueles que estão doentes. É nós que vamos falar de Jesus para aquele que não conhece a Cristo. É nós. Porque se a gente falar que tem fé, mas a gente não tiver prática, é morta. Então nós precisamos ter essas obras, nós precisamos ser essas mulheres desbravadoras, essas mulheres que sabem que tem um poder dentro e que pode fazer alguma coisa com ele. Porque é só saber, se não fizer também não serve. E toda vez que nós colocamos esse poder em operação, nós estamos praticando essas obras, você vai ver que tem resultado. E eu quero te falar sobre alguns deles. Quem já leu a história de Raabe? Uma mulher sem aliança. Não era do povo de Deus, mas porque fez foi para a genealogia. Por causa de um ato de fé, ela entrou. O que ela fez? Ela escondeu os espias. Quem tem casa? Quem pode receber na sua casa um ministro? Um evangelista? Um pastor? Um mestre? Um servo de Deus? Foi o que ela fez. No caso ali, ela escondeu porque eles poderiam ser mortos. Mas nós podemos acolher por diversas situações. Quem lembra aí de... Eu até anotei algumas aqui. Sunamita. Pronto, uma que eu anotei aqui. Talvez você, se você não lembra a passagem, ela estava com o seu marido e ela via o profeta passar. Aí ela disse para o marido dela, olha, eu percebo que tem um homem que passa aqui que é um homem de Deus. Eu estou contando da minha forma, você lê na Bíblia lá. Eu vejo que esse homem é homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto, a gente coloca uma mobília, ele pode, quando ele passar aqui para ir para a cidade que ele está indo, ele dá uma descansada, come aqui e segue o caminho dele. O marido dela concordou e o que ela fez? Preparou um quarto para o profeta, para hospedar ele. Qualquer uma de nós podemos fazer isso? Ela não fez nada de que eu e você não pudesse fazer. Mas a gente pensa assim, que é só fulano que pode fazer isso, só ciclano que pode fazer isso. Não, irmãos, ela abriu a casa dela para receber um homem de Deus. O que o profeta fez? Aproveitou a oportunidade, então quando ele ia para algum lugar e passava por ali, ele se hospedava na casa dela. Quando nós somos resposta para alguém, Deus também usa aquela pessoa muitas das vezes para ser uma resposta para nós. O profeta percebe que aquela mulher não tem filho, na verdade o seu servo percebe, fala com o profeta, e o profeta supre uma necessidade daquela mulher. De repente era o desejo do coração dela ter filhos. E ela o quê? Recebe nos braços o seu filho. Por quê ela recebeu? Porque ela deu primeiro. Porque ela colheu. Porque ela ajudou. Porque ela foi resposta e socorro para aquele profeta. Sair de um lugar para ministrar em outro não é fácil. Imagine naquela época, a pé, ou lá com um burrinho, um cavalo. A Bíblia não fala como que ele estava. Mas não era fácil, no sol quente, né? Tinha que carregar sua água, sua comida. E quando acaba, continua a pé até chegar a algum lugar para achar. Mas ela socorreu alguém. E ela também foi socorrida. E lá mais para frente um pouquinho, se você continuar lendo, você vai ver que o filho morre. Não é isso? E para onde ela corre? Para o profeta. O Senhor me deu o filho, agora, olha, ele morreu, e agora? O profeta faz o quê? Intercede pela vida dela, pede pela vida do filho, e ela restitui ou recebe o seu filho nos braços. Se você ler uma outra passagem, você vai ver Dorcas, lá no Novo Testamento. Eu falei de Velho Testamento, agora eu falo do Novo. Você vai ver uma mulher que o quê? Fazia o quê? Roupa. Quem é costureira? Quem sabe costurar? Ah, irmã. Tanta coisa para as pessoas impõem as mãos, as pessoas fazem isso. Pois é, Dorcas só fazia roupa, dava esmola, ajudava na simplicidade do dia a dia dela. Não que ela sabia fazer, mas ela fazia com excelência. A ponto dessa mulher morrer e as pessoas irem chamar um homem de Deus para orar por ela. E às vezes a gente pensa que o que a gente sabe fazer é muito pouco, né? Ah, só vou dar um bolo. Ah, eu só vou costurar a roupa do ministro. Ah, eu só vou fazer isso. Isso é tão... Deus está vendo os corações. Você está sendo resposta de socorro para alguém.
a pessoa só precisava mesmo era de um casaco, às vezes só precisava de arrumar roupa, ou a pessoa só precisava de comer. Às vezes a pessoa chega tão cedo na igreja quando vai ministrar e as pessoas nem sabem que ela saiu tão cedo da casa dela. Aí você chega com um bolinho e fala, eu trouxe para você, ministro. Poxa, era tudo que eu precisava. Ou então você chega com um valor, é tão pouquinho, mas era o dinheiro da condução ou do lanche para ele voltar para casa. E aí essa moça, essa Dorcas, ela faz as roupas, morre, o povo chama lá o ministro ora sobre ela. E ela apenas fazia roupas. Viu como nós podemos ser resposta para pessoas? Porque se aquelas mulheres choraram por ela, é porque ela era uma boa pessoa e fazia boas coisas. Aleluia. Quem será você? Eu vou falar algumas mulheres. Será que nós somos Débora? Aquela que pessoas vêm para pedir um direcionamento, um conselho. Porque Débora era uma profetisa. As pessoas vinham até ela e diziam, eu queria falar com ela para ter uma direção. Talvez você seja uma Débora. Débora sentava embaixo da palmeira e dava direções, vou dizer assim, vinda da parte de Deus. Talvez você seja uma Jael. Quem já ouviu falar de Jael? Meio difícil, né, ouvir falar sobre ela. Mas foi uma mulher que libertou Israel. Ela matou um inimigo. Talvez você seja essa Jael. Aquela que está lá na sua casa. Ela estava dentro de casa. Engraçado que foi de um monte de mulher dentro de casa, né? Ela estava dentro do seu lar, bem lá, tranquila, cuidando das suas coisas. E de repente o inimigo chega. Me dá guarita, me dá guarita. Ela, pode entrar. Deita aqui. Eu quero água. Não, te dou leite. Assim que ele dorme, ela uma estaca na fonte dele. Mata ele. Talvez você pense assim, eu só estou na minha casa, eu não sei fazer muita coisa. Eu não sei fazer igual minhas irmãs. Mas você sabe orar. Você está matando lá o inimigo. Livrando a igreja, o seu povo, como você está intercedendo pela igreja. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu vou levar um presente para uma pessoa. Eu vou abençoar fulano de uma forma. Eu vou lá limpar a casa de ciclano. Eu vou lá levar uma comida, uma sopa para fulano que está doente. Ou alguém que teve neném. Ou eu vou visitar uma pessoa que quase não veio na igreja. Ou eu simplesmente quero ter comunhão com meus irmãos. Parece tão simples, mas é tão poderoso. Você está sendo resposta de Deus. Talvez você seja como Ana, mãe de Samuel. Você está criando um grande homem de Deus. Ou você está sendo como Ruth, uma mulher que deu socorro à sua sogra. Ou você está dando socorro a pessoas que estão amarguradas, que estão entristecidas. Porque o estado de Neemi estava naquele jeito. Ela estava amargurada. Ela fala, nem me chama de Neemi, me chama de Mara, amargurada. Mas a sua nora estava lá, dando suporte. Talvez você está dando suporte para algumas pessoas que são meio amarguradas. Mas elas começam amarguradas, quando chega do seu lado, elas se tornam pessoas diferentes, alegres. Porque você carrega a alegria de Deus dentro de você. De repente você seja como quem? As mulheres que foram lá no sepulcro, quando Jesus ressuscitou. Foram algumas mulheres lá procurar Jesus lá morto. E é uma frase que eu gosto muito, que a palavra de Deus nos fala. Por que procura entre os mortos aquele que... Aquelas mulheres... Elas foram as primeiras a ver a ressurreição. E você pode ser essa mulher que vai ser a primeira a ver a ressurreição de um casamento, a ressurreição de um filho perdido nas drogas, a ressurreição de uma vida que estava morrendo e você foi lá e orou. Você clamou. As pessoas viram depois, mas elas foram as primeiras. O Senhor deu uma honra a elas de serem as primeiras a verem e ainda disse, vai lá e compartilha. Ei, Deus nos está dando a honra de poder compartilhar dele com outras mulheres. Você e eu não podemos perder isso. Você e eu não podemos ficar calada com essa honra de poder compartilhar de Cristo com outras pessoas. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ver nossos irmãos, as nossas irmãs, as nossas amigas perecendo e ficar caladas.
Nós não podemos fazer isso, de jeito nenhum. Aleluia. E eu quero fechar com essa passagem. Isaías 60. Versículo 1, 2 e 3. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho agora. Você pode ler comigo em voz alta? Levanta-te. Vamos lá, todo mundo junto, gente. Eu sei que você está com sono, eu estou vendo umas carinhas com... Mas isso não vai roubar aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Você pode dizer, levanta-te e resplandece. Você pode dizer, está falando comigo? Porque já vem a tua luz. Pode repetir? E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Deus. Então esse texto ele está dizendo, ei, levanta-te e resplandece. Está falando comigo, com você. Porque é um poder e um brilho dentro de mim e de você. E a Bíblia fala que uma lâmpada não pode ser escondida debaixo de uma cama ou de qualquer lugar. Ela vai brilhar de qualquer jeito. Então você tendo conhecimento ou não, querendo ou não, você vai brilhar. Só que é muito melhor quando você brilha com a consciência de quem você é, de quem você tem, a quem você serve. É muito mais eficaz. Então ele diz, levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Versículo 2. Pode passar, por favor. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Você está vendo como está a situação do mundo? E a escuridão, eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre nós, sobre ti, o Senhor virá surgindo. E a sua glória será sobre ti. Pode passar o versículo 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Sabe, irmãos, pessoas vão vir até mim e até você. E eu quero dizer, você não precisa ter medo. Mas, irmão, eu não sei o que falar. Eu também não sei quando as pessoas vêm até mim. Eu não sei o problema e nem sei a resposta. Mas eu fico, Senhor, o Senhor sabe. Ela veio buscar uma direção sua. Não foi minha. Me ajuda. Pode ter certeza. O maior habita dentro de mim e de você, ele tem a resposta. Ele vai te ajudar. Ele vai te direcionar. E você vai ser uma resposta para aquelas pessoas. E aquelas pessoas também podem ser uma resposta para mim e para você. Então, a luz está dentro de mim e de você. Só deixa ela brilhar. Guardar, esconder, você não vai conseguir mesmo. Nem tente. Mas você é uma resposta para essa geração. Você é a resposta para suas amigas. Mesmo parecendo que elas não querem te ouvir. Ah, já falei tanto, elas não me ouvem. Continua. Para não. Porque um dia elas vão lembrar. Aquela pessoa sempre falou isso para mim. Aquela pessoa sempre orou por mim. Aquela pessoa sempre me aconselhou. Então não desista. Continue crendo, continue falando, continue orando, continue intercedendo. Porque Deus está vendo o seu trabalho. Deus está vendo o que você e eu estamos fazendo. Talvez ninguém mais veja. Não importa. Não é mesmo para ver. Porque o aplauso que você quer não é da terra, é do céu. Porque a Bíblia fala que se a gente tiver aplauso da terra, fica aqui o nosso presente. Mas se nós tivermos aplauso do Senhor, é de lá que vem o nosso presente. É muito melhor. Ou você não quer ouvir serva boa e fiel? Eu quero. Senhor, eu quero ouvir serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito vou te colocar. Eu quero ouvir isso. Mas eu quero ouvir do Senhor. E eu sei que você também quer. Então, continue e permaneça perseverando naquilo que Deus colocou no seu coração. Mas eu ainda não tenho nada no meu coração. Fique tranquilo. O que chegar nas suas mãos, vai fazendo. Porque o que é para você fazer, vai chegar para você. Só isso. Você pode fechar os seus olhos?
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa direção, por essas orientações. Eu sei, Pai, que cada uma delas aqui tem uma carreira proposta pelo Senhor para cumprir. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é com cada uma delas. E eu sei também, Pai, que o inimigo tem tentado paralisar elas no seu chamado, na sua vocação. Mas, Pai, o Senhor é maior. E o Senhor tem falado para nós nessa noite, Pai, para nós andarmos, para nós resplandecermos, para nós não pararmos, para nós avançarmos sobre aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Faremos sim, Pai, com ousadia, com intrepidez, com excelência, confiando que o Senhor é conosco, porque o Senhor diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai, por sabedoria para cada uma dessas mulheres, cumprir o chamado, cumprir a vocação, cumprir a proposta, Pai, que o Senhor tem apresentado. Obrigado, Pai, por ela sendo, Pai, resposta para outras mulheres. Obrigado, Pai, pelas conexões que o Senhor vai fazer para cada uma delas, para que elas possam ser ponte para outras. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te dou graças. Eu te dou graças por uma ousadia sobrenatural. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, pelo poder manifesto sobrenatural. Pelos dons fluindo sobre elas, Pai, de uma forma tão palpável, tangível, Pai. Em nome de Jesus, elas entendendo que não é elas, mas é o Senhor nelas. Que é um propósito divino do Senhor para com elas e através delas. Em nome de Jesus. Obrigada pela sua capacitação. Porque o Senhor é aquele que capacita cada um de nós. Nós queremos te dar graça pelo privilégio. Porque é um privilégio fazer parte do reino. É um privilégio, Pai, poder investir em vidas. Porque é tão preciosas para o Senhor. E o Senhor confiou em nós. Obrigada por esse privilégio. Não só para mim, mas para cada uma delas. Obrigada porque somos um corpo e estamos unidas umas pelas outras. Pai, socorrendo umas às outras, ajudando umas às outras. Eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém, irmãs?